Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição das Conversas de Outro Género. Hoje são nossas convidadas Marlene Gaio e Cláudia Afonso. Boa noite e sejam bem-vindas. Marlene, começo por te perguntar, qual foi a melhor notícia desta semana? Boa noite. Ora bem, a melhor notícia da semana passada, que eu não sei se se manterá ainda esta semana, uma vez que o programa é gravado, não é? Como sabem, é que o Porto está em primeiro na Liga. Pronto, isto foi para quebrar aqui o ambiente e é a minha primeira intervenção. Mas, na verdade, para mim, a melhor notícia deste fim de semana, que é uma notícia recente, é a conclusão de um estudo levado a cabo pela Grã-Bretanha, pela Espanha e pela Áustria, portanto, onde se conclui que, relativamente aos jovens e às crianças, a incidência do coronavírus a nível das consequências, ou seja, da morte, é inferior a 1%. E, portanto, para mim, essa foi uma excelente notícia a dois níveis. Primeiro, porque circunscrevemos os grupos que estão mais expostos, por um lado. Por outro lado, porque tratando-se de crianças e, portanto, sendo mais difícil evitar o contágio, sobretudo quando os estabelecimentos de ensino abrirem finalmente em setembro, que é o que se espera, e, portanto, que é mais difícil, naturalmente, evitar o contágio entre eles, mas, sobretudo, porque, tratando-se de crianças, é uma matéria que é muito mais sensível e a morte de crianças, além de serem o nosso futuro, é uma situação para a qual nós não estamos preparados e isso é devastador. E, portanto, essa, para mim, é a grande notícia deste fim de semana. E é uma boa notícia. Cláudia, tens uma boa notícia para nós também? Olá, boa noite. Sim, tenho. Finalmente, também na semana passada, foi aprovada no Parlamento, foi aprovada a resolução para finalmente haver uma intervenção no Pinhal de Leiria e nas outras matas do litoral que arderam em 2017 e demoraram a receber o carinho que merecem. Finalmente, apenas com votos contra do PS, foi aprovado este mecanismo que se pretende que passe a acontecer mesmo para finalmente requalificar, reflorestar e cuidar mais dos pinhais litorais que temos, que bem podem contribuir para a nossa economia, para o bem-estar da população, para o ambiente. É assim, esta boa notícia ecológica e airosa que eu trago assim. Também vamos falar resumida. de ambiente hoje, vamos. E um dos assuntos que vamos trazer à conversa é o das descargas ilegais que continuam a ser feitas nos nossos rios. Mas eu gostava de começar com um tema que tantas vezes deixamos que se desvaneça na correria dos dias. E como as palavras bonitas estão na moda, ficam sempre bem. Dão likes, embelezam publicações. Nós vamos usá-las também aqui e eu gostava de citar Bertolt Brecht, que dizia que do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. A solidão e a depressão andam quase sempre de mãos dadas. E é nesse sentido que deixamos o testemunho da psicopedagoga Juliana David, a quem agradeço pelo precioso contributo para esta conversa desde já, e deixamos-vos com um pequeno vídeo que gostava que a seguir comentassem. Eu gostaria hoje de focar sobre 3 pontos importantes. Um é que eu diria do género, é permitido sofrer. Esta premissa é muito importante. Nós vivemos numa sociedade que parece que não acolhe o sofrimento. É como se não fosse algo que pertencesse à vida. E é. Reparem como nós na nossa cultura temos como cumprimento o dizer olá, tudo bem? E que deveria ser preferível dizermos então, como estás, como vai a vida, não é? Como é que tu estás? E portanto é como se estivéssemos a criar a obrigatoriedade de estarmos bem e na verdade respondemos sempre sim, tudo bem, não vamos dizer como estamos. Então este esconder como estamos acaba por ser uma questão cultural que devemos de facto eliminar e dizer a nós próprios que é permitido sofrer. Na verdade, a dor emocional não é uma coisa que eu possa atirar ou libertar-me dela. Muitas pessoas dizem assim, eu quero me libertar desse peso, mas a única forma de libertar desse peso não é pondo fora, porque não é possível, é dar-lhe nome.
é perceber que ela faz parte da própria história, da própria identidade. Então a dor tem que ser acolhida, não tem que ser libertada. E esse acolhimento implica introspeção, análise, falar a dois, tempo, intercalado com silêncios, mas assistidos, não é? E portanto a presença, o acolhimento e o tempo para que podemos dedicar a essa dor, porque às vezes só a temos nos intervalos, mas ela está lá sempre, não é? Outra premissa, podemos dizer que é a segunda que eu gostaria de deixar como mensagem, é que, na verdade, o estado depressivo é diferente de uma depressão. O estado depressivo é uma coisa que todos temos, é uma reação natural a qualquer sobressalto que tenhamos na nossa vida, de caráter emocional, e, portanto, reagimos e poderá demorar o seu tempo, poderá também ser necessário a assistência, a terapia, a partilha, sem dúvida, mas é uma reação natural a algo externo. Já a depressão, ela não depende tanto das circunstâncias externas, porque é a forma como eu de repente passo a olhar o mundo. É dentro de mim que existe alguma distorção, algum excesso de pessimismo, de morbilidade, e que eu olho para toda e qualquer circunstância que está fora de mim através dessa visão, não é? Dessa minha percepção. Então é uma coisa muito interna que tem de facto que ser trabalhada, que tem que ser assistida. E outra coisa que eu gostaria de deixar, digamos, a terceira premissa, é que nem sempre o que ri ou o que está em silêncio é o que está bem. E reparem que a nossa sociedade sinaliza muito, nós somos bons a sinalizar, mas somos maus a transformar. O que é sinalizar? É olhar para um comportamento agressivo, é olhar para um comportamento na sala de aula. Portanto, visualmente nós conseguimos sinalizar, mas na verdade depois de transformar temos mais dificuldade. E também não conseguimos olhar muito bem para aquele que é silencioso ou que ri quando às vezes até é ignorado ou humilhado. E por isso todos importam quando estamos a atender, quando temos como cidadãos, como pessoas, ligação com outros, todos temos uma responsabilidade em podermos olhar, em podermos sinalizar e em podermos nos aproximar para transformar. Portanto, este é, na verdade, um pouco os 3 pontos que gostaria de deixar como mensagem. Muito haverá para partilharmos e a verdade é essa. A partilha é que é o motor de transformação, não é? Por isso, há todos os convites de conversas, de introspeção, de partilharmos histórias, não é? Antigamente, acho que quase todos tivemos alguém que nos contou histórias da sua infância, um avô, uma avó, alguém que nos inspira a ser melhor, e portanto essa proximidade para ouvir com tempo as histórias uns dos outros está muito em falta na nossa sociedade atual. Deixo esse apelo, um beijinho a todos e obrigada. Marlene, começamos por ti. Queres comentar? É de facto um vídeo muito interessante, é de um tema muito atual. A depressão é a doença do século. E na verdade nunca na história da humanidade foram prescritos tantos ansiolíticos e tantos antidepressivos. E falar hoje em depressão e ansiedade e doenças mentais é também falar nesta situação que vivemos todos da pandemia, porque naturalmente não podemos ignorar que isto é um fator aglutinador. E porquê? Porque, na verdade, toda esta situação que vivemos, nomeadamente do confinamento, acabou por trazer para algumas pessoas a oportunidade de arrumarem as gavetas e fazer o tal pão que na semana passada vocês falavam. Para outras, acabou por agudizar algumas situações pré-existentes. A nível familiar, por exemplo, na China, o desconfinamento acabou por trazer um boom de divórcios pós-Covid. Aqui em Portugal ainda não temos essa realidade. Ainda não tens? Ainda não temos, mas temos uma outra realidade, que é um aumento... Eu quando disse ainda não tens, era como advogada, não era? Naturalmente eu entendi. Nem esperava é outra coisa. O que temos efetivamente foi um aumento da procura de informações acerca do divórcio.
acerca do testamento, pasme-se, mas também houve um aumento neste período da conflituosidade parental. Dados recentes também fazem notar que, relativamente às crianças, houve um aumento para o dobro das chamadas para a linha SOS Criança. Houve um aumento das situações de violência doméstica, que também já eram esperadas. Noutros países a situação foi idêntica. E a própria CPCJ, não sei, para quem não sabe, a CPCJ é um organismo que intervém quando as crianças e os jovens estão em perigo, estão em situações de perigo, e estão em perigo, por exemplo, quando são sujeitos a maus tratos, ou quando assistem a situações de violência doméstica, e posso dizer-vos que na CPCJ de Águeda, e estes dados são recentíssimos, são do primeiro semestre que estamos mesmo a finalizar, houve um aumento de 56 casos relativamente ao período homólogo do ano passado, 52 dos quais se referem a situações de violência e maus tratos. E, portanto, não podemos ignorar esta situação. Agora, juntem isto a um confinamento, à recessão económica que se prevê de 8%, ao desemprego que se prevê, segundo o FMI, que se fixe em 13,9% este ano. Portanto, incertezas quanto ao futuro que toda esta pandemia veio trazer. A conflituosidade latente e ainda a questão das aulas online para quem tem filhos em idade escolar, e isto é um coquetel Molotov. Resulta, infelizmente, e nós temos que falar, ou eu tenho que falar nisto porque é um assunto recente e que nos chocou a todos, por ser efetivamente uma pessoa conhecida, que foi aquele ator que acabou por cometer suicídio na sequência de uma depressão que estaria ali diagnosticada e até parece-me que a ser tratada. E depois levanta-se aqui outra questão, que é a forma como os meios de comunicação social abordam estas situações. Existe um estudo que se chama Efeito Werder, que significa efetivamente que existe uma tendência para as pessoas imitarem um determinado comportamento. Este Werder era uma personagem de um romance do século XVIII. Era um jovem apaixonado, não correspondido, e a determinada altura, na sua secretária, com um livro aberto, trajando uma roupa verde e azul, amarela e azul, comete o suicídio com uma arma de fogo. E, na altura, por força desse romance, outros jovens cometeram o suicídio nas mesmas circunstâncias, recriando exatamente aquele cenário. E, portanto, o livro acabou por ser proibido. E isto significa, efetivamente, que quando nós damos este tipo de notícias, a comunicação social, quando se fala disto, tem que se ter algum cuidado justamente por causa destas situações. E a Organização Mundial de Saúde tem até uma série de diretrizes para estas situações, nomeadamente não se devem publicar cartas de suicídio, deve vir sempre acompanhado da notícia as linhas SOS, as linhas de apoio, outras formas de poder lidar com o assunto que não seja efetivamente essa. E só para terminar, não é por acaso que no dia seguinte a isto ter acontecido, portanto no domingo, na urgência do ZUC, deram entrada 2 tentativas de suicídio. E, portanto, temos de ter no dia a seguir a esta situação ter ocorrido. E, portanto, temos de ter algum cuidado com isto, porque isto é uma questão de saúde pública, que não diz respeito só àquele indivíduo e à sua família, diz-me respeito a mim, porque é o meu vizinho, o meu tio, o meu primo hoje, e amanhã sou eu. E, portanto, nós temos que nos importar com estes assuntos. E eu termino com uma sugestão que a doutora Juliana deu aqui no seu vídeo e que, de facto, temos que pensar melhor sobre isto. Nós não temos sempre que estar bem. Não há problema nenhum em de vez em quando estar mal. O problema acontece quando esse é o nosso estado normal. E aí devemos procurar ajuda. Mas sim, aproveito a sugestão dela para que na próxima, quando nos encontrarmos, passemos a perguntar: está tudo bem contigo?
ou como estás, para que a resposta possa ser outra. E muitas vezes as redes sociais também não ajudam nada, porque nas redes sociais as pessoas são todas felizes. Lá Têm está, todas famílias felizes, fazem viagens, cozinham, limpam, arrumam, dançam, cantam. E é uma angústia. Nós somos quase obrigados a ser felizes. Claro, é uma angústia, porque os outros vivem vidas maravilhosas no Facebook, não é? Por exemplo. É verdade. E ainda pegando também na abordagem ao que deveria ser, de preferência, a forma de atuar da comunicação social relativamente a estas situações, se por um lado a comunicação social deverá conter-se um bocadinho na expressão sobre estes casos, nós, enquanto seres humanos e interdependentes e intercomunicantes, deveríamos dar mais abertura para que estas dificuldades fossem transmitidas com fluidez e com alguma naturalidade, que ainda agora acabámos de falar isso, não é tanto assim que funciona. Sei lá, nós também imaginando que os nossos membros familiares já têm uma vida sobrecarregada, já têm os seus dilemas e as suas dificuldades, muitas vezes somos os primeiros a evitar também abordar um lado menos positivo da nossa existência para não sobrecarregar. Também há muito essa tendência, não só porque a própria cultura promove um bocadinho esta boa disposição, um bocadinho às vezes imposta e não natural, e também porque sentimos que a nossa vida é tão rápida, não é? Temos pouco tempo para sermos felizes e para aproveitarmos o tempo livre que temos, de acordo com as nossas preferências, que depois acabamos por eliminar um bocadinho todas as outras situações menos agradáveis, até para nós mesmos e para o próximo, o que faz com que o próximo também sinta essa necessidade, essa sobrecarga de se ocultar. Exatamente. E de se manter ali na sua redoma para não nos provocar incómodos também. Isto é um ciclo vicioso e daí esta questão sistémica cultural que depois se instala e faz com que muita gente até tenha receio em partilhar-se com um próprio médico ou um próprio psicólogo que está ali para esse efeito. Claro. E mesmo já antes do confinamento, antes do Covid, Portugal e a Irlanda eram os países com maior consumo de ansiolíticos e de antidepressivos. Portanto, certamente que, apesar de no início até termos gerido mais ou menos a situação, agora eu penso que deverá haver um agravamento de sintomas de ansiedade e de outras questões de saúde mental, porque aparentemente o rumo está a desviar-se um bocadinho daquela boa imagem inicial, não é? Também estava aqui a pensar em qualquer coisa, entretanto varreu-se, mas eu acho que se calhar começa mesmo com as crianças. Sim. Começa com os mais novos. É quase proibido os nossos filhos estarem tristes. Nós não gostamos de os ver tristes. E claro, eu acho que começa logo na infância, se calhar devíamos aceitar que as crianças também podem estar tristes, que devem estar tristes e que precisam de aprender logo desde pequeninas a lidar com a tristeza. Exatamente. E muitas vezes os pais compensam. Mas estás triste porquê? Mas vamos distraí-lo, e não aprendem a lidar bem com as emoções. E com as frustrações. Sim. Mais tarde, isso falta-lhes as ferramentas de trabalho, se calhar, e podíamos pensar também nisso. Não há problema mesmo nenhum em eles estarem tristes e aprenderem a lidar com a tristeza deles. O todo faz não só das alegrias, mas também das dificuldades. Só como resumo, só como conclusão, nem todos os pais têm essa capacidade de se deixarem experimentar enquanto pais e permitir também às crianças que se experimentem como seres que estão a aprender a gerir as emoções e a perceber o mundo. E como tal, será importante também que se aposte mais naquilo que há uns anos chamava das escolas de pais, espaços onde, não impositivamente, mas que os pais possam receber algum tipo de acompanhamento que os ajude a sentirem-se mais normalizados naquele papel que às vezes é tão condenado e tão criticado, não é? E facilitava muito eles próprios aceitarem emoções negativas dos filhos, como estavas a falar. Mas, só para lembrar, como ainda estamos um bocadinho aquém do que seria necessário fazer nesta área, até para que os jovens já conseguissem ter essa capacidade, só agora recentemente foi novamente proposto que o Governo aplicasse mesmo o Plano de Saúde Mental. O Bloco de Esquerda insistiu mais uma vez, até para incorporar técnicos de saúde mental comunitários, para que fossem bastante mais próximos das comunidades. Cada uma tem as suas especificidades e não é uma diretriz nacional que vai ajustar-se a todos os modos de funcionamento das regiões. Portanto,
implementar mesmo a saúde, as competências ao nível da saúde mental que estão disponíveis de forma regional e bem estruturada e bem com uma forma de comunicação que seja flexível, mas ajustada às necessidades, acho que é o essencial para que realmente desde pequeninos consigamos ter cada vez mais capacidade de nos conhecermos, de conhecer o próximo e de tornarmos este mundo um bocadinho mais confortável para todos. Não é? E que possam também desenvolver esse tipo de competências. Sim. Não é? Passamos ao tema das descargas ilegais. Continuamos a falar de ambiente e do ambiente entre nós. As descargas ilegais nos rios arrastam-se há anos e recentemente, e apesar de inúmeras denúncias dirigidas às entidades fiscalizadoras por parte das juntas de freguesia, das organizações, de associações ambientais e de partidos políticos, continuamos a assistir, por exemplo, à descarga de águas residuais sem tratamento no Sértima. Começo por ti, Cláudia, porque sei que é um tema que te é caro. Bastante. É um bocado incrível, chega a ser incrível como é que desde 2017, de agosto de 2017, pelo menos que foi quando eu comecei a acompanhar a situação, graças à excelente persistência do Vítor Cardoso, que aqui muito saúdo e agradeço o empenho que tem tido para com a comunidade e o meio envolvente do Sértima, porque não é só o Sértima. Desde 2017 até agora foram feitas inúmeras denúncias a vários organismos, à Associação Portuguesa do Ambiente, aos núcleos do ambiente da GNR, a todas as entidades possíveis e imaginárias, inclusive foram feitas, pelo menos da parte do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, várias perguntas ao Governo, interpelações, propostas de atuação, isto durante quase 3 anos, até que finalmente, também graças à formação da Associação SOS Sértima, que a população muito tem a ser louvada e todas as pessoas se envolveram para que isso fosse possível, conseguiram então fazer com que o que começou com uma pequena dor de dentes, não é? Porque estas coisas às vezes são como as dores de dentes. Começa ali uma dorzinha, uma pessoa espera a ver se passa, se passar não se vai fazer grande coisa e pronto, espera-se pela próxima. Aqui, graças a, como eu já disse, à persistência de Vítor Cardoso e de outros agentes sociais que se foram envolvendo, não se deixou morrer o assunto, não é? Foi havendo sempre persistência. Mas finalmente parece que a dor de dentes aumentou um bocadinho ao ponto de já ser necessário fazer qualquer coisa e já se vislumbra uma ação mais coordenada e alguma intenção mais prática, pelo menos, de atuação em relação a isso. Mas quais são os verdadeiros impedimentos que existem para que haja uma solução para um problema que é tão evidente e que se arrasta há tanto tempo? Bem, da parte da fiscalização, há questões a colocar, como tem que existir provas, essas coisas todas. Depois, a comunicação entre os organismos também decorre com alguma lentidão, às vezes. Eu não sei exatamente todas as motivações para que isto se atrase tanto. Consigo vislumbrar burocracias, questões práticas. Eu acho que tem que haver uma maior sensibilização ambiental. É impossível conseguir aceitar que esta situação que começou ainda na altura do Dr. Gil Nadais, porque eu lembro-me de fazer algumas intervenções na altura, e ele, quase no final do seu mandato, ele ter dito que finalmente tinham conseguido apurar que esta situação se devia, ou parte disto se devia, às descargas que estavam a ser feitas pelas câmaras municipais de Mielhada e Anadia, que na altura não aderiram à Cimerria, portanto as suas hectares estavam a descarregar ali diretamente para o rio. E que estava em vida a esforços e tal. Entretanto, ocorreram as eleições. Eu, muitas vezes com o apoio do Vítor Cardoso, porque ele chegou a ir expor a situação na Assembleia Municipal, também intervi variedíssimas vezes, mas, de facto, a Cláudia tem razão, foi efetivamente a partir do momento em que este movimento, liderado pelo Vítor, no ano passado, e quando era absolutamente indecente aquilo que se passava no rio, com centenas de peixes mortos, reuniu ali a população num domingo para as pessoas poderem ver in loco, poderem ficar sensibilizadas e poderem ficar revoltadas e agirem. E, portanto, tudo começou aí. Primeiro com algumas pessoas de Barroso, depois, entretanto, foram-se juntando outras pessoas. O movimento acabou por designar-se a Associação dos Amigos do Sértima e da Pateira.
A partir daí, eles começaram a fazer muita pressão na comunicação social, também com a Câmara de Oliveira do Bairro. Entretanto, veio cá o Sr. Ministro do Ambiente, isto já em março deste ano, e acabou por encetar-se um plano de intervenção, que passou pelo desassessoramento. Havia também uma espécie que foi vista pela primeira vez em Portugal, que se chama Ludwigia, que é uma planta invasora, e produz sementes e, portanto, reproduz com muita facilidade, ou prolifera com muita facilidade, porque depois da intervenção, de ali retirarem, verificou-se que havia também no Mondego. E depois, mais tarde, a jusante do primeiro ponto, do primeiro local onde foi vista pela primeira vez. E, portanto, fez-se isso tudo, fez-se a limpeza do rio, porque também havia ali muita falta de oxigenação, e isso também provocava a morte dos peixes. E tem-se feito um trabalho profícuo nesse sentido. Relativamente à Câmara da Mielhada, neste momento não tem havido mais, pensamos nós, não tem havido descargas, porque esta associação tem outra particularidade. Eles têm alguns membros desta associação são uma espécie, ou são mesmo, uns guarda-rios. Portanto, cada um deles é responsável por uma parte do rio. Inclusive, já chegaram a um afluente que é o Levira, o rio Levira, e até já fizeram denúncia também de uma outra situação que ocorreu no rio. Mas o que eles me dizem é que, relativamente à Câmara da Mielhada, as descargas continuam a acontecer. Pronto. E, para além disso, tem acontecido, ainda na semana passada aconteceu, uma descarga ali na Murta, que não sabemos bem se é de casas particulares, se é de uma exploração agrícola, o que é que se passa. Mas, de facto, e respondendo à tua pergunta, se calhar até já adiantando, é aquela que viria a ser... Não, eu ia perguntar se em relação aos esforços políticos isto não se resolvia com uma reunião de condomínio entre os diversos presidentes, entre as diversas autarquias. E eu digo uma reunião de condomínio porque acho que às vezes os políticos acham que são proprietários e esquecem-se que são inquilinos do poder. E se calhar juntá-los numa reunião de condomínio, os municípios envolvidos, podia ajudar. É verdade. E a Cláudia tem razão. A burocracia é imensa. A Associação Portuguesa do Ambiente é um drama para conseguirem responder às pessoas. As fiscalizações também nem sempre são eficazes. Foram levantados autos de contraordenação contra a Câmara de Mielhada, mas pelos vistos é compensador proceder ao pagamento da Câmara e continuar a fazer estas descargas. E, portanto, é verdade. Penso que há, por parte da parte do poder político ou de algumas câmaras, pouca vontade de se sentarem e resolverem definitivamente este problema. É um bocado o que eu penso também, porque a Agência Portuguesa do Ambiente, em 2018, já sabia quais eram os focos de poluição a montante, ou seja, desde antes da Mielhada, não é? já vinha a haver descargas. Depois nasce no Bussaco. Exatamente, e já tinham sido identificados exatamente quais os públicos, os organismos públicos e as entidades privadas que o faziam. Portanto, acho que já deu tempo suficiente querendo, não é? E depois, realmente, se o condomínio se juntasse e fizesse ali uma ação conjunta, talvez tivesse mais força, não é? Claro. Agora, cada um por si dificulta um bocadinho a ação concertada. É uma reunião do condomínio, se calhar, que é preciso fazer. O mês de julho está aí e estamos, neste momento, divididos entre os que preferiram ficar em casa até o Sporting ser campeão e aqueles que acham que isto não passa de uma gripe e que não é tão grave como o que se passa com a Liga e que só vem confirmar que para o Sul as coisas estão muito mais complicadas. A pergunta é, neste Planalto, as coisas não estão muito boas para ir dar uma curva, pois não? Pois não estão mesmo. Se na altura do confinamento nós fomos apontados como o fenómeno, pelos outros países, o milagre, as coisas estavam efetivamente a correr muito bem. Agora, neste desconfinamento, sobretudo nas últimas semanas, as coisas não têm corrido muito bem. No último domingo tivemos um aumento de 456 casos. Nestes últimos dias, mais 6 mortes, 75% dos casos novos ocorrem na região da Grande Lisboa. Vamos entrar amanhã, quarta-feira, na fase no estado de alerta, à exceção da área
metropolitana de Lisboa, nomeadamente 19 freguesias que vão continuar no estado de calamidade, e, portanto, vão continuar as obrigações de usar máscara e de proibição de ajuntamentos com mais de 20 pessoas e por aí adiante. Mas, relativamente à tua pergunta em concreto, acho que no meio é que está a virtude. E, portanto, temos todos que ter muito cuidado, efetivamente, porque embora até à partida possamos considerar que não somos um grupo de risco, porque somos jovens, porque não temos... Eu gosto de acreditar que sou jovem ainda, não é? Mas pronto, se calhar já não. Ou porque não temos problemas de saúde associados, ou o que seja, mas a verdade é que temos que ter pelos outros, não é? A minha liberdade termina quando começa a do outro, e, portanto, eu tenho que respeitar o outro. E é por aí. Nós temos que, naturalmente, estamos numa fase de desconfinamento gradual, mas também se diz que este estado irá manter-se até ao final da pandemia, e isso pode durar muito tempo ainda, como todos sabemos, mas temos que ter cautela. Pois, é um bocado por aí. Por um lado, temos que continuar a garantir que a sociedade continua a funcionar, que as pessoas continuam a deslocar-se para os locais de trabalho, mas não houve medidas, por exemplo, que aumentassem a disponibilidade de transportes públicos. E eu acho que não se ver mudanças estruturais à nossa volta dá aquela sensação de conforto. Voltámos ao normal, não houve assim tanta mudança no modo de funcionar. Então eu acho que muita gente não assume esse cuidado que ainda se deve manter. Mas também me custa um bocadinho que a comunicação social se foque sempre muito nas festas e naquelas questões do lazer, porque quer dizer, no lazer temos alguns comportamentos que podem colocar-nos em maior risco de contágio, porque damos beijinhos, abraçamos, aquelas coisas. Mas nos locais de trabalho e nos transportes públicos, com a proximidade que é imposta, também é difícil que não haja às vezes uma outra situação de contágio. Portanto, eu acho que acima de tudo seria importante dar uma imagem de que houve mesmo alterações em função desta situação específica que estamos a atravessar, para que fosse mesmo visível que é um caso sério e que tem que se ter em conta o pouco que se conhece, porque ainda não é assim muito de certo, e também isso acho que provoca nas pessoas algum descrédito e se calhar nem sabem bem o que é que estão a dizer, desta vez vou facilitar, não vou levar a máscara ou qualquer coisa, porque não é bem assim. Pronto, depois cada um associa para si o que lhe dá mais jeito também a entender, e não havendo tantas certezas é mais difícil de seguir uma linha conjunta mais certa, mas... é esperar para ver. É esperar, agora já não há muito. Mas nós vamos desconfinando, com o pretexto ou com a motivação de assinalar uma data, mas não todas as datas, só algumas. Datas importantes para uns, mas não para todos, para nos manifestarmos por uma causa, mas também não são todas as causas, depende das pessoas e das causas. Por exemplo, assistimos recentemente a um movimento crescente de vandalização de estátuas. Isto faz-me perguntar se a história faz parte do processo de evolução, mas reescrever a história, tentar alterá-la, muda alguma coisa? Espatifar uma estátua? Deixamos de ser quem fomos? Não, se for para responder já pela minha parte, não muda. Talvez mude o que consideramos válido de promover para as próximas gerações. Poderá só ser uma questão estética do que queremos, assim como nos livros de história há quem tente selecionar um bocadinho partes da história. Já se faz. E as estátuas acabam por ser um bocadinho uma tentativa de transmitir, materializar aquilo que foi o conhecimento que retivemos da nossa história recente. E, claro, não vai resolver nada vandalizar. Acho que é muito mais importante centrarmos-nos numa discussão coletiva sobre o que é que a estátua representa, o que é que realmente, se há uma estátua mais importante do que outra neste momento a ser considerada, porque também não teríamos espaço, geograficamente falando, para colocar estátuas para todas as pessoas importantes da história, não é? Portanto, a seleção de quem fica visível nas ruas também é um debate interessante, mais interessante até do que se falar tanto de como as estátuas estão a ser vandalizadas neste momento, até porque se sabe que tem havido aproveitamentos de alguns grupos mais extremistas que tentam provocar algumas reações agindo desta forma, fazendo-se passar, portanto, pelas motivações do grupo
digamos, oposto para gerar algum desconforto na população. Não sei se é o caso, não estou a dizer isto, mas noutros países já se provou que aconteceu. Não me admirava com a globalização que a técnica fosse também aplicada aqui. Por outro lado, o património, que também é histórico, como temos o cabeço do Voga, por exemplo, que também já foi vandalizado várias vezes, está um bocado esquecido. E sobre esses artefactos históricos mais antigos, nós não temos documentação tão palpável e tão recente que nos permita reconstruir a história. Portanto, eu foco-me sempre muito mais nos monumentos antigos, porque desses não há assim livrinhos direitinhos, bem explicados sobre o que é que aconteceu. Então eu preferia, eu sei que o tema não é esse, mas agora apeteceu-me focar-me ali no cabeço do Voga, porque me custa imenso não poder visitar aquele espaço e outros espaços históricos que nós temos, super importantes, até para promovermos um turismo um bocadinho mais alargado em termos de oferta, para ser mais cultural e para as pessoas também se deslocalizarem, não estarem todas assim à pinha no centro da cidade e nas ruas que já são por si conhecidas, mas para conhecerem outros espaços do concelho onde há história, um bocadinho escondida e maltratada. Marlene, o que é que estamos a fazer à história? As estátuas, queres comentar assim rapidamente? Sim, eu sou exatamente da mesma opinião que a Cláudia. Aliás, acho que essa é a opinião geral. Nós não podemos reescrever a história, não podemos apagá-la, por muito que não concordemos com determinadas homenagens, até, não é? Nos Estados Unidos houve a destruição da estátua de Colombo, Churchill no Reino Unido, aqui Baden-Powell e Padre António Vieira, tanto quanto sei. Portanto, podemos não estar de acordo, mas de facto temos que respeitar aquilo que aconteceu no passado, até porque temos que contextualizar também, a maior parte das vezes, aquilo que se passou. Porque se na altura se aceitaram determinadas situações que hoje não se aceitam, e muito bem, é porque houve de facto uma evolução. A nível de direitos humanos, por exemplo, porque algumas dessas estátuas nós sabemos que o que esteve por trás disso foi um manifesto claro contra a colonização. E se hoje não pensamos assim, é bom, é positivo, e é isso que temos que perceber, de facto. Porque é que os alemães continuam a manter os seus campos de concentração, os malogrados Arbeit macht frei? Justamente para que não nos esqueçamos que aquilo que aconteceu não pode voltar a acontecer. Mas efetivamente aconteceu e não podemos passar uma borracha sobre aquilo. Temos que retirar daí, nós e os nossos filhos, retirar daí uma aprendizagem e evoluir. E se hoje estamos revoltados com tudo isso, reitero, é de facto positivo. Agora, destruir, não. Pronto, e para terminar, gostei muito de vos ter aqui, muito obrigada. Também gostamos de estar cá. E em resumo desta conversa, eu costumo ter conversas de outro género com pessoas mais novas. Não te estou a chamar velha, Marlene, continuas a ser uma jovem para o Covid, mas eu costumo falar com crianças. E aqui há tempos disseram uma coisa muito interessante. Não sei se vale a pena as pessoas andarem preocupadas com o meio ambiente enquanto não se preocuparem em tratar de ter um bom ambiente entre elas. Eu acho que isto resume um bocadinho a conversa que estivemos aqui a ter hoje. Muito bem. Muito sábio. E se calhar vale mesmo a pena pensar nisto. Obrigada por terem vindo. Obrigada pelo convite. Não se esqueçam que as conversas de outros géneros estão disponíveis no Facebook, no YouTube, no Spotify. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa companhia. Mantenham-se sãos e a salvo e até para a semana.